Gravando, presidente. Obrigado. Bom dia a todos, os membros da segunda Câmara, Pedro Abraão. Hoje é dia 4 de outubro de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, nós temos o doutor Rodrigo Helfstein, substituindo o Dr. Douglas Cacaso, também a doutora Maria Alice Formigoni Smolaski e também o Dr. Flávio José Sanches Arantes. Na representação fiscal, nós temos hoje e sempre, né, como titular aqui, Pedro Abraão. Nós temos 2 processos em pauta. A pedido da doutora Maria Alice, relatora do processo AIN 4.142.791, usina Alta Mogiana S.A., foi pedido para retirada de pauta para melhor análise do processo. Então, o processo saiu da pauta, devolvido para a pauta, oportunamente o processo será colocado em julgamento. O outro processo é o AIN 4.145.167, Oftalmo Pharma, Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada. O relator é o Dr. Flávio José Sanches Arantes, que já registrou seu voto. O doutor Rodrigo está conosco, né? Eu não estou vendo aqui na tela. Doutor Rodrigo? Estou sim, presidente. Ah, sim, tá. Então, o doutor Rodrigo está conosco. Então, de modo que, como não há sustentação oral, eu passo a palavra, então, ao ilustre relator, para que apresente seu voto. Doutor Flávio, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas da Câmara. Esse auto de infração, ele possui 4 itens de acusação. Então, os itens 1 e 2, eles trazem acusação de crédito indevido em razão de apuração de créditos existentes em estoque por ocasião da mudança de regime de apuração do Simples Nacional para o regime periódico de apuração. Então, o item 1 cuida desses créditos apurados do estoque referente a 31 de dezembro de 2015, e o item 2 cuida do crédito decorrente dos estoques apurado em 31 de 12 de 2017. O item 3 também trata de acusação de crédito indevido, porém, em razão de lançamento no campo outros créditos da AGIA de recebimento de crédito acumulado em transferência, sendo que tais transferências não constam do sistema ECREDAC da Fazenda. O item 4, ele cuida de acusação de descumprimento de obrigação acessória relativa ao preenchimento do livro Registro de Inventário, que foi entregue em branco na EFD de fevereiro de 2018, relativo ao estoque apurado no estabelecimento em 31 de 12 de 2017. Então, o auto de infração ele foi julgado integralmente procedente em primeira instância. Em relação a tal decisão, o contribuinte interpôs recurso ordinário, que está agora em julgamento. Nesse recurso ordinário, em síntese, ele alega o seguinte: ele pede a decadência em relação ao item 1, que trata de acusação relativa aos estoques em 31 de dezembro de 2015, lançado na AGIA de janeiro de 2016, traz uma preliminar de incerteza e liquidez do crédito tributário. Quanto ao mérito, em relação aos itens 1 e 2, que tratam da apuração de estoque, ele entende que não foram considerados os créditos, cuja legitimidade pode ser verificada a partir das notas fiscais juntadas aos autos. Quanto ao item 3, ele se defende apresentando documentos que entende legitimarem o direito ao crédito,
e subsidiariamente entende que a multa deva ser recapitulada da alíquota genérica para a alíquota específica de crédito recebido em transferência. Trata ainda de questões acessórias, como existência de saldo credor, princípio da não cumulatividade do imposto, elaboração de representação fiscal para fins penais e juros de mora. Então, em síntese, é esse o recurso apresentado, senhor presidente. Muito bem, como não há sustentação oral, pode ir direto ao voto, doutor Flávio. Tá, joia. Então, eu começo no item 20 do voto. No tocante à preliminar de decadência, o argumento tem aplicação apenas no tocante ao item 1 do auto de infração, que veicula a acusação de crédito indevido do ICMS a título de outros créditos em dia no período de janeiro de 2016, tendo sido o auto de infração lavrado em agosto de 2021. Então, inicialmente, verifico na GIA que, para o período de janeiro de 2016, o estabelecimento apurou saldo credor, superior, portanto, ao valor do crédito indevido acusado. É superior, inclusive, ao valor do crédito indevido acusado. Desta forma, ainda que desconsiderado o valor em discussão, a apuração do imposto para o mês de janeiro de 2016 resultaria em saldo credor do imposto, de forma que, efetivamente, não há hipótese de pagamento antecipado a ser homologado, diante do resultado da apuração do mês de janeiro de 2016. Então, é inaplicável dessa forma a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, devendo ser aplicada a regra do artigo 173, inciso 1, conforme preconiza, inclusive, a súmula 9 de 2017 deste tribunal. Quanto à preliminar de incerteza e liquidez do lançamento, entendo que não procede. Vejamos. No tocante ao item 1, que trata da apuração dos créditos em estoque no dia 31/12/2015, a planilha de folhas 16 a 18 apresenta os valores de estoque para cada item de mercadoria em duas colunas distintas, uma com valores declarados, creditados, e outra com valores comprovados a partir das notificações, tendo sido exigida a diferença. No tocante ao item 2, que trata da apuração dos créditos em estoque no dia 31 de dezembro de 2017, a planilha de folha 524 também apresenta os valores por item de mercadoria, de acordo com a mesma sistemática já descrita para o item 1, também exigindo a diferença. No tocante ao item 3, que trata dos créditos realizados a título de recebimento de crédito acumulado em transferência, foram glosados exatamente os valores lançados em GIA, conforme planilhas de folha 691. Por fim, o item 4 trata de descumprimento de obrigação acessória na escrituração do registro de inventário, sendo que a base de cálculo da multa foi obtida a partir de documento apresentado pela própria recorrente em resposta à notificação, folhas 850. Desta forma, os valores acusados são inegavelmente líquidos. Embora a recorrente argumente que caberia ao fisco, e abro aspas, recompor toda a apuração para que assim apurasse realmente os valores do crédito de ICMS da recorrente, fecho aspas, os demonstrativos elaborados dão conta de que tal trabalho foi realizado, tendo o fisco reconhecido o direito à parte dos créditos escriturados, sendo que os resultados deste trabalho não são impugnados de forma objetiva pela recorrente. Estando, por exemplo, a acusação referente ao item 1 calcada na planilha de folhas 16 a 18, contendo uma linha para cada item de estoque, a impugnação da matéria deveria demonstrar a necessidade de ajustes em ao menos uma das linhas de tal planilha, e não apresentar centenas de documentos e dizer que não foram considerados, sem apontar um erro sequer nos cálculos. Quanto à incerteza das acusações, tal análise se confunde com o mérito das acusações, tendo sido já analisado o aspecto temporal no tocante à decadência, estando contemplado o aspecto valorativo na análise da liquidez conforme acima, não havendo questionamentos quanto aos aspectos subjetivos, restando a análise do aspecto material, que se confunde com o mérito das acusações. Fica, assim, afastada a preliminar de falta de liquidez e certeza do crédito tributário. Adentrando ao mérito das acusações, a recorrente defende-se de forma conjunta em relação aos itens 1 e 2 do auto de infração, alegando basicamente que escriturou corretamente os livros registro de inventário, fazendo menção aos documentos juntados por ocasião da apresentação de sua defesa. Argumenta que foram apresentadas as notas fiscais que embasam os créditos, conforme folhas 900 a 1288,
que não teriam sido consideradas pela fiscalização. Analisando o demonstrativo de folhas 16 a 18, temos que cerca de 95% dos valores exigidos nos itens 1 e 2 do auto de infração concentram-se nas 17 linhas iniciais da planilha, as folhas 16, referentes a produtos acabados. Analisando o relatório circunstanciado, as folhas 9 e 10, verifica-se que durante a fase de fiscalização foi dada a oportunidade ao contribuinte de apresentar a origem dos créditos. Todavia, o próprio contribuinte apresentou informações contraditórias, conforme se observa confrontando a planilha de folhas 464, referente ao valor creditado, e a planilha de folhas 465, referente ao estoque. Os números são absolutamente incompatíveis entre si, tanto no tocante a valores como no tocante a quantidades. A título de exemplo, temos na primeira linha o produto Meticel 2%, 1,5 ml, que para efeito de crédito dos estoques foram lançadas 3.743 unidades ao valor unitário de R$ 10,36. E na planilha de custo foram lançadas 8.256 unidades com um custo de R$ 1,73. Foram apresentados ainda os custos de produção conforme folhas 466, indicando o custo unitário de R$ 1,73. Diante de tamanha divergência, foi realizada uma segunda notificação para esclarecimento dos fatos. Notificação esta que não foi atendida. Aí eu trago aqui uma parte do relatório circunstanciado, onde o agente fiscal narra essas divergências que foram apuradas aí. Em suma, em relação ao item 1, que é o item principal, então houve a realização de um crédito no valor de num determinado valor, e aí ele foi notificado a comprovar o estoque, ele trouxe essa planilha com valor de estoque de 28 mil, sendo que o valor do estoque era 140 e alguma coisa mil reais também. O auditor fiscal faz uma segunda notificação para a empresa explicar a diferença, mas aí, a partir dessa segunda notificação, já não tem mais colaboração da autuada para esclarecer os fatos. Então, aí, nesse exemplo que eu trouxe, na planilha, ele lança como valor unitário de uma determinada mercadoria o valor de R$ 10,36. Aí, notificado para apresentar o custo, ele vem com esse custo de R$ 1,73. Então, como o crédito é baseado no valor do estoque, ficou esse problema aí. E além do problema em relação ao custo, também tem problema em relação à quantidade. Nesse exemplo dessa mesma mercadoria, no estoque foi lançada 3.743 unidades e a hora que ele é notificado a comprovar, ele vem com estoque com 8.256 unidades desse mesmo produto. Então, como não houve uma explicação nem em nível de quantidade, nem em nível de custo, o fiscal acabou glosando todo o valor do estoque de produtos acabados. O estoque de embalagem e de insumos, ele considerou os créditos e acabou excluindo só a parte que era do Simples Nacional. Então, aí eu retomo ao voto no item 37. Então, desta forma, caberia à recorrente esclarecer os fatos, visto que as informações contraditórias foram por ela mesma produzidas. Diante da falta de atendimento à notificação, resta correta a providência de glosar o estoque de produtos acabados, visto não haver coerência entre as quantidades e valores apresentados ao fisco pela própria recorrente. Agora, em sede de recurso ordinário, caberia esclarecer os fatos, tomando como norte as informações contidas nas planilhas de folhas 464 e 465, demonstrando a origem das diferenças. No tocante às quantidades, justificar se em uma das planilhas foi utilizada a quantidade do lote padrão para efeito de custos e no outro a quantidade em estoque, e no tocante aos custos, declarar se as planilhas de custos de folhas 466 a 486 aplicam-se às quantidades declaradas em estoque ou não, e em caso negativo, justificar.
Não havendo tal providência por parte da recorrente, entendo que deva prevalecer a glosa da forma como realizada. A juntada de centenas de notas fiscais de compra de insumos em nada esclarece os fatos controversos dos autos, que cuidam de divergências de quantidade de itens acabados e custo unitário de cada um desses itens. Acrescente-se no tocante ao item 2, referente ao crédito pelos estoques em 31/12/2017, que consta a informação da autoridade fiscal de que os documentos apresentados para justificar os créditos deste item já haviam sido escriturados no ano de 2016, ano no qual o estabelecimento estava enquadrado no regime periódico de apuração, tendo sido lançados os créditos no próprio exercício, o que não foi impugnado de forma específica pela recorrente. Nesses termos, ficam mantidos os itens 1 e 2 do auto de infração. No tocante ao item 3 do auto de infração, que cuida do crédito indevido escriturado a título de recebimento de crédito acumulado em transferência, a recorrente apresenta uma série de documentos para tentar justificar o direito ao crédito, incluindo decisão judicial, contrato de cessão de créditos, e-mails trocados com a consultoria contratada para negociar os créditos, aponta a advogada que teria intermediado as transferências, dentre outros documentos que entende legitimar o seu direito ao crédito do imposto. Necessário, nesse ponto, esclarecer que a transferência de crédito acumulado prevista no artigo 73 do RICMES é disciplinada pela Portaria CAT 26/2010, que estabelece um sistema eletrônico, o Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Crédito Acumulado, ECREDAC, consistente em um portal onde são realizadas as operações de transferência de crédito. De acordo com pesquisa realizada em tal sistema, que se encontra nos autos das folhas 805 e 806, não há nenhum lançamento de crédito acumulado recebido em transferência para o estabelecimento. De acordo com o artigo 23 da Portaria CAT 26/2010, as transferências só são permitidas após o recebimento de notificação emitida pelo sistema ECREDAC, contendo os vistos eletrônicos que autorizam as transferências. No caso dos autos, a recorrente afirma ter realizado os créditos ao abrigo dos documentos de folhas 1296 a 1325 ou então dos documentos de folhas 776 a 795, que não são documentos emitidos pelo sistema ECREDAC. Sem entrar no mérito da origem de tais documentos, necessário apontar que não se confundem com a notificação emitida pelo sistema ECREDAC. A inexistência de histórico e a inexistência de movimentação no extrato do ECREDAC, conforme comprovado às folhas 805 e 806, afastam a legitimidade de tais documentos. Também não há hipótese de se admitir a legitimidade dos créditos, considerando a boa-fé da empresa. Não há notícia nos autos de que a empresa tenha tentado verificar a legitimidade de tais créditos acessando o sistema ECREDAC ou buscado informações sobre tais documentos perante o posto fiscal de sua jurisdição, fiando-se exclusivamente em e-mail de uma consultoria tributária para realizar os créditos. Assim, caso se sinta prejudicada, a recorrente deve buscar reparação perante a consultoria tributária. Da mesma forma, não procede o pedido de recapitulação da multa, tendo em vista que, no presente caso, não se trata de transferência ou recebimento de crédito do imposto entre estabelecimentos em hipótese não permitida, ou sem autorização ou visto fiscal, ou sem observância de outros requisitos previstos na legislação. Fica mantido o item 3. No tocante ao item 4, que acusa a entrega do livro registro de inventário sem a informação dos itens de estoque em 31/12/2017, verifica-se do documento de folhas 851 que o inventário foi entregue em branco para a posição de estoque em 31/12/2017, ao passo em que o documento de folhas 987 indica a existência de estoque no valor de R$ 24.530,15 em 38/12/2017. Daí também correta a aplicação da multa prevista no artigo 85, inciso 5, a linha P, em relação ao descumprimento da obrigação de informação dos valores na EFD. Fica mantido o item 4. Aí, quanto à existência de saldo credor do estabelecimento, eu estou afastando com base no artigo 93, que diz que está fora da competência desse tribunal a análise de pedido de compensação. Quanto à questão da não cumulatividade, eu também estou afastando, por não ter sido cumpridas no tocante aos itens 1 e 2, as formalidades previstas no parágrafo 6º do artigo 63 do RICMES,
No tocante ao item 3, as formalidades previstas nos artigos 20 a 23 da Portaria CAT 26/2010. No tocante à representação fiscal de crime contra a ordem tributária, eu estou apontando aqui a Lei Complementar 939, que diz que durante o contencioso administrativo, enquanto não proferida a decisão final, não será encaminhada ao Ministério Público. Quanto aos juros de mora, eu estou acatando, tendo em vista a súmula 10 revisada do TIT, e estou acatando também para que a atualização do valor básico para o cálculo da multa seja realizada pela taxa Selic. Então, é este o voto, senhor presidente. Muito bem, eu cumprimento o relator, Flávio José Sanches Arantes, pelo voto proferido, muito bem fundamentado. O processo está em discussão. Presidente, relator, o voto para mim também está bem abrangente. Eu, até no item 4, eu fiquei até um pouco em dúvida em relação a se tinha algum argumento de pedido de redução ou elevação da multa, mas eu vi que nas razões recursais não há, né, a pretensão, então eu acompanho o voto, relator, presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu também cumprimento o doutor Flávio pelo excelente voto e vou acompanhá-lo na íntegra. Eu também estou acompanhando. Bom, diante da manifestação de todos, não havendo mais nenhuma intervenção, eu estou, então, encerrando. Também, senhor presidente. Oi, pois não, Pedro? Desculpa, eu não estava conseguindo acessar o meu microfone. Sim, pois não. Estamos de acordo. Obrigado. Sim, obrigado. Bom, diante, então, da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. O recurso ordinário conhecido integralmente com julgamento de mérito, parcialmente provido apenas com relação aos juros, né, das taxas Selic, conforme voto do ilustre relator. Votação à unanimidade. Julgamento encerrado. Com o julgamento deste processo, nós encerramos, então, a sessão de hoje, tendo em vista que o outro processo, como eu disse no início da sessão, foi retirado de pauta a pedido da relatora. Estou, então, encerrando a sessão no EPAT. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, em especial o doutor Rodrigo. E na próxima semana, o doutor Rodrigo não estará conosco, mas nas demais voltará. É isso, né? Ótimo. Muito bem. Isso mesmo, presidente. Obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar com você. E até breve. Obrigado. Muito obrigado. Eu peço, então, que o Jailson, então, encerre a transcrição.